processamento eletrônico de energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle aos alunos matriculados e também na página e no canal YouTube do professor. Nesta aula falaremos sobre os circuitos de retificadores trifásicos e alguns outros tópicos sobre estas tecnologias. Então, a motivação continua sendo de que conversores CACC são amplamente utilizados na indústria em diferentes aplicações e por isso seu conhecimento é importante para o profissional da área de eletroeletrônica. Então, o retificador trifásico mais simples é o que utiliza 3 diodos conectados um em cada fase de uma rede trifásica neste caso, em que os diodos irão conduzir sempre que a sua tensão de fase for maior do que as demais, e aí eu terei então a presença na tensão da carga de 3 semiciclos, um de cada diodo, fazendo com que a tensão média seja sempre superior a zero. Então, neste caso, eu já tenho uma condução contínua, com um ripple de tensão que não é mais tão significativo como era na estrutura monofásica, sem utilizar capacitor de filtro, ok? Eu já consigo um ripple menor. Na estrutura com 6 diodos, ou seja, na ponte completa trifásica, que é a ponte de Gretz, eu consigo então uma tensão elevada na carga, em virtude da tensão de linha, que é quando os diodos entram em condução, e da presença agora de 6 pulsos, quando os diodos conduzem sempre aos pares, mas com deslocamentos também de 120 graus entre as tensões de fase. Então, com isso, eu consigo uma tensão contínua de alto valor na carga e com uma ondulação pequena, que é uma característica bastante interessante. Então, esse circuito ele é muito utilizado em inversores de frequência, por exemplo, quando eu, a partir de uma tensão trifásica alternada, retifico e obtenho uma contínua e depois faço a inversão para o acionamento de um motor de indução com velocidade variável, controle de conjugado e assim por diante. Vamos falar de algumas características dos retificadores, porque até aqui nós abordamos o funcionamento dos diferentes circuitos. Então, os retificadores eles podem ser monofásicos, ou trifásicos, ou n-fásicos. Nós abordamos os monofásicos e falamos agora recentemente dos trifásicos. Em termos de fluxo de energia, todos os circuitos que nós vimos até aqui são unidirecionais, ou seja, a corrente circula da rede para a carga. Então é a fonte que fornece energia para a carga. Mas eu posso ter situações em que eu desejo fluxo bidirecional, ou seja, em que a energia pode ser regenerada ou então injetada na rede. Também, em termos de controle, nós vimos que existem os retificadores a diodos, que não possuem controle, e os retificadores com tiristores, que são então retificadores controlados. Em termos de fator de potência, agora umas características interessantes, Os circuitos que nós vimos, eles têm forma de onda senoidal retificada, quando não utilizam capacitor, e aí o fator de potência é alto, mas quando utilizam capacitor, a corrente nos diodos ela começa a ter um intervalo de condução menor e um pico elevado. Então aqui tem uma imagem mostrando uma aquisição de osciloscópio, inclusive com a tensão de entrada com aquela deformação típica da tensão da nossa rede, devido às cargas não lineares, que são as fontes de tensão com retificadores na entrada. Vejam que todas as fontes de tensão conduzem próximas ao pico, ou seja, todo o consumo de energia elétrica das nossas cargas eletrônicas ocorre próximo ao pico da tensão, ou seja, no mesmo instante. E com isso eu tenho então uma corrente elevada circulando pela rede, provocando quedas de tensão nas indutâncias e resistências dos fios e transformadores, e com isso então um afundamento da tensão próximo ao pico da tensão da rede. Por isso que a tensão disponibilizada para nós ela tem essa deformação, esse afundamento próximo ao pico da senoide. Como que eu minimizo isso? Então eu tenho que modificar o formato da corrente.
Esta corrente que tem um intervalo de tempo pequeno e um pico muito alto, eu preciso tornar o intervalo de tempo maior e diminuir o pico. Eu posso fazer isso usando filtro passivo, como está mostrado na figura à direita, né, usando indutores, por exemplo, e com isso eu provoco um atraso na corrente e uma diminuição no valor de pico. É uma solução que auxilia na correção de fator de potência. Posso também utilizar a correção ativa, e neste caso, usando um conversor boost, por exemplo, eu consigo tornar a corrente senoidal do ponto de vista da rede. Aí eu consigo fator de potência de 0,99, o que acaba fazendo o circuito funcionar dentro de normas, né, específicas daquela área de aplicação do equipamento, e também sendo interessante porque a rede acaba entregando uma potência ativa próxima da potência aparente. O que significa isso? Que é um uso mais otimizado da rede, porque se eu tenho uma potência aparente muito alta e uma potência ativa muito baixa, significa que eu tenho que ter uma capacidade instalada muito alta na rede e de fato eu estou utilizando para transformar em trabalho uma parte menor dessa capacidade que está instalada. Então, o ideal é que fosse fator de potência unitário, que aí eu estou utilizando toda a capacidade instalada, ou seja, a potência ativa, que é convertida em trabalho, é igual à potência aparente, que é o produto da tensão eficaz pela corrente eficaz lá na rede. Então, com correção ativa, consegue-se um fator de potência bastante elevado. Os circuitos podem também ser sem isolamento ou com isolamento, seja utilizando o transformador em baixa frequência, ou no caso das fontes chaveadas, o isolamento é após o retificador. E aí o transformador então opera em alta frequência. Com isso eu consigo um volume menor no elemento magnético. Também em termos de números de pulsos, né? Então quando eu tenho um retificador de meia onda, ele retifica um semiciclo só, então eu tenho um pulso. No retificador de onda completa eu retifico os dois semiciclos e com isso eu tenho dois pulsos. No trifásico ou em topologias que associam mais retificadores, como essa estrutura mostrada aqui, que ela utiliza transformadores que provocam defasagens e com isso eu consigo então tensões defasadas uma em relação à outra e consigo um número de pulsos maior. Com isso, então, eu tenho uma estrutura, por exemplo, com 12 pulsos. Então vejam que a tensão de saída, em vermelho na figura, ela já é uma tensão quase contínua, desculpe, a corrente na rede, nesse caso, é a forma de onda em vermelho, que é uma corrente próxima da senoidal, e a tensão na carga vai ser uma tensão já próxima da contínua. A tensão na carga não está mostrada aí na figura. Mas o fator de potência dessa estrutura é muito elevado, e isso com uma solução robusta, porque transformador é um elemento que tem uma robustez bastante grande, os tiristores também, então são estruturas que têm uma vida útil muito grande e um percentual de falhas muito pequeno. Vamos falar de algumas aplicações, então óbvio que fontes de alimentação, seja fonte linear ou fonte chaveada, são as aplicações mais conhecidas para os retificadores, mas também em circuitos de entrada de inversores, como eu falei anteriormente, também são aplicações bastante comuns hoje para os retificadores, e também para circuitos de cogeração de energia elétrica, para carregadores de baterias e assim por diante. Então, tem diversas aplicações na eletrônica de potência e no processamento eletrônico de energia, onde se utilizam os retificadores. Então esta foi a última parte deste conteúdo sobre conversores CA-CC, que foi meio que um apanhado geral sobre as principais estruturas, também a título de revisão para vocês, né? E o nosso próximo tópico, então, para estudarmos na disciplina e neste curso será conversores CC-CC. Então agradecemos pela atenção de vocês e aguardamos então na próxima aula.